If you're reading this now, odds are I've already left town. A few cities. Oi, gente. Eu me chamo Paula. Eu sou daqui de Porto Velho, Rondônia. Eu tenho um canal há exatamente 2 meses e alguns dias, né? Completei 2 meses agora em novembro, dia 2 de novembro. E tem sido desafiador, ao mesmo tempo muito gratificante, né? Eu tenho aprendido muito e, além de aprender, a gente, com o passar do tempo, a gente vai entendendo, né? Vai passando por certas coisas, vai entendendo algumas coisas e chega a conclusões que muitas pessoas às vezes não falam, né? Só mostra o lado bom, né? Só mostra riquezas, né? Só mostra ganhos, né? E você fazer um canal não é somente coisas boas. Vão vir coisas ruins que você precisa lidar. E são essas coisas ruins a qual eu tive experiências que eu queria passar para você que está aí do outro lado, que está iniciando um canal, né? E que muitas das vezes não sabe, né, dessas coisas que eu vou estar citando aqui. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre 5 cuidados que nós devemos ter ao começar um canal aqui no YouTube, tá bom? Eu infelizmente não tive essa preparação, essa assim, eu não cheguei a assistir nenhum vídeo que falasse desses tópicos, né, para que eu pudesse também me preparar em relação a isso. Porque, assim, o canal, gente, é uma coisa muito boa, né, para quem gosta, para quem quer. Mas, assim como muitas outras coisas, outras profissões, você precisa ter alguns cuidados, né. E eu escolhi 5 coisas assim. Então, essas 5 coisas, me deixaram frustradas, né. Essa é uma as coisas principais. Então, eu não consegui, tipo assim, eu não tive ajuda de ninguém, ninguém me instruiu em relação a isso. E chegou um momento assim que eu me sentia muito frustrada, a minha ansiedade aflorou, né? Eu sempre preocupada com visualização, com inscrito, com se algum vídeo ia viralizar, também a preocupação em aprender. Então foi muita coisa ao mesmo tempo. E eu comecei a perceber que a minha saúde mental começou a ser prejudicada, né? Eu já acordava com aquilo na minha cabeça e já dormia com aquilo na minha cabeça. À noite eu não estava conseguindo dormir, sempre buscando na minha mente o que eu poderia fazer, o que os canais grandes estavam fazendo, o que eu poderia também, né, estar fazendo. Então isso foi me atrapalhando no meu, na minha. Até mesmo, ó, me atrapalhou tanto, gente, porque o meu intuito era gravar um vídeo por dia, eu não consegui mais. Além de eu estar nesse desafio da família, eu ainda tive essa enchente de informações, né, que eu não comecei a lidar, eu não sabia lidar com isso. Eu achava que eu tinha sempre que estar fazendo algo melhor. Aí, quando não tinha a visualização necessária, assim, que eu achava, eu já ficava preocupada. Mas tudo tem um processo, gente. E se a gente não souber lidar com esses processos, a gente adoece, né? Então, você que está iniciando o canal, tome muito cuidado, porque adoece se você não souber lidar com a situação, você ter aquele controle, né? Saber que tudo vai ter o seu tempo, valorizar o que você está fazendo, né? Agradecer por cada progresso que você faz, porque todos os canais começaram assim e passaram por isso, né? Então, essa é minha dica, tá bom? Para você que está iniciando o canal. Eu vou estar falando aqui, gente, de 5 pontos, né? 5 pontos, assim, de cuidados que nós precisamos ter, tá bom?
quando a gente inicia um canal. Um deles é a autocobrança. Gente, eu me cobrava demais. Eu me cobrava, de ser muito perfeccionista, né, para mim, eu olhava o meu vídeo, parecia que ele nunca estava bom, e isso foi me angustiando, né, foi me angustiando, me angustiando. E hoje eu entendo que o mais importante é começar e continuar, sabe. Não se cobrar muito. A gente precisa entender que a gente está num processo de aprendizado. Enquanto a gente não tiver essa noção, a gente não vai conseguir lidar, né, com essas inseguranças, essas ansiedades que às vezes esse processo de início nos causa, né. Então eu estava me autocobrando demais, e isso estava me fazendo mal. Mal para minha saúde, mal para minha mente, e é ruim, a gente precisa estar bem. A gente precisa estar bem para gravar, a gente precisa estar bem para cuidar da nossa família, a gente precisa estar bem para que o nossa volta também esteja bem. E a gente precisa ter esse cuidado, né. Outra coisa, assim, que eu não fazia tanto, mas que em algumas vezes eu fiz e realmente eu achei que não era uma boa coisa, se comparar a outros casais, a outros canais, desculpa, perdão. Olhar canais que já estão grandes, que já cresceram, que já passaram desse início, né, porque aqueles grandes também tiveram esse início que eu estou tendo. E às vezes a gente foca em assistir canais grandes e aquilo de alguma forma, se a gente não souber lidar, a gente se sente pequeno, a gente tem a impressão que a gente não está crescendo, que a gente talvez não vá crescer, e aí a gente começa a querer fazer igual aquele que já está grande, mas a gente não precisa. Né. É legal a gente assistir outros canais, sim, para a gente ver o que está acontecendo, o que o YouTube está vindo de inovação, tudo, mas eu acho que a gente não precisa também levar muito a risco a ficar assistindo muito e nem principalmente se comparar, né, aos canais que já cresceram, que já estão acima do nosso, né. Eu acho interessante que eu gosto muito de assistir canais que estão começando, né, e o YouTube ele me indica muitos canais assim, que estão bem no início, que estão com 2 inscritos, 3 inscritos, e eu gosto. E às vezes, assim, se for uma coisa que eu goste, eu me inscrevo, né, para mim assistir, para mim também ajudar, para mim também ver a evolução, assim como eu estou crescendo, eu acho também gostoso ver a evolução do outro. Então fica uma dica, não se compare a canais que já são grandes, entendeu? Você está tendo o seu início, assim como o canal grande um dia também teve o início dele, tá bom? Então, cada canal tem o seu tempo. Tá? Vai ter o seu público e tem a sua história. Então, não se pressione por causa disso, tá bom? Não fique, se autocobrando por causa disso, né? Outra coisa, assim, que eu tenho me policiado bastante é a ansiedade em relação aos resultados do canais. Gente, eu estava assim, eu acordava de manhã, dava bom dia para minha família, colocava café, quando meu marido saía, o meu filho ia para a escola, já vinha por YouTube. Aí eu ia no Analytics, eu ia no painel, ficava vendo, e ficava o tempo todo assim, e de 15 em 15 minutos eu ia lá, via de novo, e quando eu não via, assim, que a visualização, né, tinha crescido ou que não tinha tido inscrito naquele dia, eu ficava mal, né, eu ficava me perguntando aonde que eu estou errando, por que que as pessoas não estão me assistindo, por que que as pessoas não estão se inscrevendo no meu canal, o que que eu estou fazendo de errado, e às vezes a gente não está fazendo nada de errado.
é que cada coisa tem o seu tempo, cada processo tem o seu tempo. Cada canal vai ter o seu tempo de crescimento. Tem pessoas que fazem um canal hoje e com uma semana já monetiza, já tem mais de 5.000 inscritos, mas é o tempo dele, né? Não é sorte, né? Eu acho assim que é você mesmo se dedicar e o seu tempo vai chegar na hora certa. Agora a gente precisa é lidar com essa espera, né? Não se o tempo todo ficar com aquela ansiedade de resultados, né? E que eu postava vídeo e ficava o tempo todo olhando as visualizações, isso só aumentava a minha ansiedade. E hoje eu aprendi que o meu foco precisa estar no processo, não nos números, né? Se eu continuar colocando amor em tudo que eu estou fazendo, né, em relação ao canal, eu sei que uma hora as coisas vão acontecer. Não é no meu tempo, é no tempo que precisa ser, né? Talvez, se fosse tão rápido, será que eu daria valor? Né? Deus sabe de todas as coisas, né? Outra coisa que eu comecei a aprender, né, é dar valor a cada progresso do canal, né? Cada comentário, cada inscrito novo. Gente, cada inscrito novo, se vocês soubessem a alegria que meu coração fica, né? Antes, agora sim, eu aprendi a celebrar cada passo, sabe? A cada passo que o meu canal dá, cada inscrito que entra, cada visualização, né? E outra coisa, assim, que eu me policiei muito foi, assim, em não. Eu me policiei mesmo. Eu fiquei 8 dias sem olhar, assim, se tinha chego escrito novo, como é que estava o Analytics, né? Que é onde a gente analisa tudo, né? Como que está a visualização, como é que está os engajamentos. Eu parei. E isso foi muito bom para mim. Uma vez eu escutei uma pessoa no canal ali falando, né, duas coisas, que você precisa fazer o canal, colocar os vídeos e esquecer o canal, não ficar bitolado o tempo todo preocupado, né, em engajamento, em inscrito, não, né? Porque senão isso faz mal para você, vai te fazer mal. E outra coisa que ele falou é que quando você abre um canal, o interessante é você fazer um canal e não falar para ninguém. Para ninguém. Faça o seu canal, coloque, vai colocando os vídeos. Uma hora, as pessoas que estão em volta de você vão saber que você tem esse canal, na hora certa. Faça um canal e em off, né? E realmente quando a gente vai passando o tempo, a gente vai vendo que realmente tem coisas que precisam ser em off mesmo, né? Então, o quinto ponto é cuidar de nós, né? Cuidar da gente. O canal, ele faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Mas tire um tempo para descansar. Assim como as pessoas do CLT têm, né, a sexta após o almoço e o domingo, algumas empresas, pelo menos aqui em Rondônia, ainda a maioria é assim, para ter esse descanso, assim nós precisamos também ter esse descanso, né? A gente precisa ter um tempo para a gente, é porque o mundo está numa pressa tão grande, e eu vejo assim que a internet ela promete muita riqueza, muito dinheiro, tudo muito, e as pessoas querem correr contra o tempo, né? Mas e a tua saúde vai ficar como? A tua saúde mental. É por isso que muitas pessoas também estão entrando na depressão, porque se autocobram demais, né? Se cobram bastante que chega um momento que eles não têm mais forças, né? Eles nem chegaram onde quiseram e não têm mais forças de continuar lutando, né? Acham que tirar a própria vida vai resolver o problema, e não é, né? Então, desacelerar é importante, né? É importante em qualquer área, né? Então,
Quanto mais a gente estiver bem, mais leve e verdadeiro será os nossos vídeos, né? Não vai ter aquela pressão, aquela, né, o tempo todo tem que ser aquela coisa sem verdade, né? E para mim encerrar esse vídeo, né? Se você também está começando um canal, lembra-se que você, há um tempo atrás, nem tinha canal. Você já evoluiu em fazer um canal. Né? Você já criou coragem para abrir um canal. Agradeça por cada conquista, por cada crescimento, menor que seja, né? E espere o processo. Uma hora as coisas darão certo, tá? Não se julgue porque não está sendo tão rápido quanto um canal, um outro canal que você viu crescer rápido. Você terá o seu processo. A sua semente foi germinada e ela vai dar frutos no tempo certo. A gente precisa ter paciência, né? E ir dosando a ansiedade, né? Para a gente poder lidar, porque se o teu sonho é ter, né, é continuar no canal, se você não tiver saúde mental, você não vai conseguir caminhar com o seu canal, você não vai conseguir ver o crescimento do seu canal. Para o seu canal crescer, você também precisa ter, principalmente, né, eu acho que é o pilar, é a saúde mental, a saúde. Então não se cobre por muito não, né, porque você não está crescendo, porque você não está vendo, porque uma hora você vai ver. Espere o seu processo, espere o seu momento vai chegar e muitos vão estar te olhando. E quando você chegar nesse seu processo lá em cima, vai ter muitos lá embaixo que vão estar começando como nós, entendeu? Como a gente fez um dia, né? Então, eu deixo essa mensagem para vocês, porque isso, assim, me prejudicou muito. Eu não soube me lidar com essas situações e eu também, ninguém abriu meus olhos sobre isso, né? Mas com o tempo eu fui vendo que isso estava me fazendo mal. Então eu trouxe aqui 5 coisas que realmente estavam me fazendo mal. Foi a autocobrança, foi não cuidar de mim, não valorizar cada pequeno progresso do meu canal, né? Ficar me comparando com outros canais. Então a gente precisa, sabe? A gente precisa nos policiar sobre isso, tá bom? Eu deixo aqui um beijo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, gente, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha e siga em frente, porque tudo vai dar certo, tá bom? Beijão para cada um de vocês, aonde quer que vocês estejam, um beijão para o Brasil, né, para quem mora fora do Brasil, e dizer que Deus é com a gente, tá bom? Um beijo e espere que o seu processo vai acontecer. Beijo, gente. Tchau. If you're reading this now, odds are I've already left town. A few cities in between, the new skyline where I'm